Olá, empreendedores de sucesso! Estamos na 26ª videoaula da série Gestão Empresarial na Prática. E hoje vamos falar sobre dicas de cobrança. A área que os empresários mais gostam é a área de venda. Finalizar a venda, lidar com o cliente. Mas uma área tão importante quanto a venda é receber as vendas realizadas a prazo. E às vezes muitos pequenos empresários ficam constrangidos porque eles se aproximam tanto dos seus clientes e têm uma relação tão próxima dos clientes que quando os clientes começam a atrasar os pagamentos, ficam constrangidos em cobrar. E é uma dica, não é uma regra. O ideal é que a pessoa que venda não seja a pessoa que cobre. Porque o processo de venda é um processo agradável, de se aproximar com o cliente, de conversar. E o processo de cobrança, às vezes, pode criar um estresse com o cliente, um dissabor. Então, é uma estratégia você ter uma pessoa que cobra, que às vezes é uma pessoa mais séria, mais objetiva, não pode ser uma pessoa mal educada. Nunca, jamais ser mal educado com o cliente, mesmo que ele esteja devendo você. Mas a gente pode usar da estratégia. A pessoa fala assim: ah, fulano, você vendeu para mim, agora o setor de cobrança fica me ligando direto. Aí você fala assim: ah, que o pessoal é meio chatinho mesmo. Você joga um pouco a culpa para ele, para você tentar atrair o cliente para vender, para continuar mantendo ele. Porque a primeira regra da cobrança é fazer o contato para entender por que o cliente não te pagou. Porque são N os motivos e toda justificativa é válida. Agora você também tem que estabelecer algumas regras no processo de cobrança. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês um script do processo de cobrança. Mas hoje nós vamos falar quais as dicas para você ter uma boa gestão de cobrança. Então vamos para a primeira dica. Não tenha medo de fazer a cobrança do cliente. Essa é a primeira dica. Empresários que às vezes eu dei consultoria, que tem medo de cobrar do cliente, pelo medo do cliente não vir mais para a empresa, de perder o cliente definitivamente pelo fato de cobrar. Já teve casos de eu até falar assim: deixa eu dar uma ligada para alguns clientes que estão devendo para ver. Não, se você ligar... Então assim, o empresário ele enfrenta dificuldade por não ter dinheiro em caixa, por conta que ele está vendendo e não recebendo, mas morre de medo de ligar para o cliente para fazer uma cobrança. Então, não devemos ter medo, porque tem técnicas e temos que ser educados com os clientes. Porque, gente, se você atendeu o cliente bem, entregou um produto que atendeu a necessidade daquele cliente, é justo que você receba. Existem vários tipos de clientes. Eu vou até gravar um vídeo falando dos tipos de cliente ao fazer um processo de cobrança. Mas não é tema desse vídeo agora. É uma boa ideia para um próximo vídeo. Então não tenha medo. Depois, seja atencioso e saiba ouvir a justificativa do cliente. Então, oi Fred, bom dia Fred, aqui é fulano de tal da empresa, nós identificamos que sua parcela venceu ontem e eu gostaria de saber por que motivo, o que podemos fazer para resolver essa situação dessa inadimplência. Então assim, é ouvir a justificativa, que pode ser que o cliente não pagou porque ele esqueceu. Na hora que você cobra dele, ele fala: não, é que eu esqueci, mas eu já vou pagar hoje. Então beleza, ótimo. Mas ouça a justificativa. Às vezes o cliente perdeu o emprego, às vezes ele está passando por uma questão de saúde, por um aperto financeiro momentâneo. Ouça com atenção para saber como reagir ao negociar a forma de pagamento, para que você não perca o cliente. Então a cobrança tem que ser feita sempre no primeiro momento, de ouvir de forma ativa o cliente, no intuito de não perder o cliente.
Porque é um cliente que está comprando para você. Às vezes ele comprou 10 compras, ele fez pagando em dia, e essa última compra ele não pagou em dia porque esqueceu ou porque pode ter tido N problemas pessoais. Tenha cuidado com o tom de voz. Tom de voz calmo, agradável, porque não crie um clima de constrangimento. Não faça com que seu cliente se sinta mal pelo fato de você estar cobrando dele. Tenha cautela. Tom de voz calmo, sereno, descontraído, para que o processo de cobrança não seja algo que possa afastar o cliente, sim aproximar o cliente. É um momento do cobrador, do cliente perceber que mesmo que ele esteja devendo, a empresa se preocupa em manter a relação saudável com esse cliente. Próximo tópico. Tente eliminar o conflito na negociação. Se o cliente se alterou, ou na hora que você ligou, o cliente está alterado, eu não estou podendo conversar agora, encerre a ligação, ligue em outro momento, ou tente até falar com você, qual o melhor momento de eu ligar para você? Né? Se ele puder falar o melhor momento para ligar, ótimo. Se ele não puder falar, liga em outro horário, registre o horário que você ligou a primeira vez e liga a próxima vez em outro horário, para ver se você pega ele num horário onde está mais tranquilo para ele conversar sobre a questão da cobrança. Então, elimine conflitos na negociação de qualquer forma possível. É claro que vai ter situações que fica complicado eliminar o conflito. Às vezes o cliente ele se irrita e usa dessa irritação para não ter a conversa de negociação da cobrança. Mas isso aí é pontos que eu vou abordar no outro vídeo. Vamos para a quinta dica. Mantenha a calma em todas as situações. Às vezes é melhor encerrar a ligação se estiver caminhando para uma irritação do cliente. De repente ele pode estar em um local público onde ele vai estar expondo a forma de negociação sua. Hoje em dia, com os aplicativos, você não sabe se ele está gravando a ligação. Então, meça bem as palavras. Empresário, realmente, escolha bem a pessoa que vai fazer a cobrança da sua empresa, né? Porque também ela vai estar levando o nome seu. Então, a pessoa tem que ter um equilíbrio emocional muito grande. Principalmente se você for contratar terceiros para fazer a cobrança, certifique-se de como que é feita a cobrança, peça para eles fazerem uma apresentação do script, vê se a empresa documenta. Muitas empresas de cobrança, elas gravam as ligações de cobrança para ficar bem claro em situações de estresse. Mas sempre a regra é manter a calma. Sexta dica, preocupe-se em organizar as rotinas de cobrança. Porque a cobrança tem toda uma rotina de você fazer um primeiro contato, de você fazer um segundo contato, de você fazer um terceiro contato, de você definir quantos contatos você quer tentar fazer com o cliente, até tomar a decisão de achar que não tem negociação com o cliente, você vai negativar o cliente. Então, o negativar o cliente deve ser a última tentativa. E tem situações que você negativa o cliente e vai perder o cliente. Tem situações que você negativa o cliente e não vai perder o cliente. Mas assim, a negativação do CPF do cliente tem que ser a última alternativa, depois de ter esgotado. Então assim, é claro, você ligou para o cliente várias vezes e nenhuma das vezes ele esteve solícito em ouvir sua ligação. Você mandou uma correspondência para ele pedindo uma correspondência por carta registrada, pedindo um retorno e ele não deu o retorno. Aí você negativa ele. Todo o processo de negativação, você informa uma correspondência informando que você tem 5 dias para poder entrar em contato. E faça com uma carta registrada, porque o correio exige a assinatura da pessoa para certificar de que ela recebeu a comunicação. Passou os 5 dias, o cliente não se pronunciou, negativa. E aí
você só vai receber o dia que o cliente precisar pagar alguma dívida, algum concurso, ele precisar, porque o nome do nome dele limpo, ele vai ter que limpar o nome para poder liquidar a dívida. Então essa é a última fase do processo de cobrança, mas eu vou falar isso mais claramente em outros vídeos. Qual a diferença entre a cobrança e a negociação? Então, cobrança é um processo em que buscamos receber algo que nos pertence e nos é devido. Então, no momento da venda, você foi claro com o cliente da forma de pagamento, documentou o registro da venda, fez tudo certinho no fechamento da venda. Então, ele atrasou, o recebimento é devido. Então, se é devido, se é justo você receber pelo que você entregou para o cliente, então não tem que ter medo de cobrança. É você que está certo no momento de cobrar. Você tem que ter a sensibilidade de conversar com o cliente, porque às vezes o cliente se irrita como uma estratégia de deixar você envergonhado para você não cobrar. Então, assim, a cobrança tem esse ar um pouco de escuta, de ver o que é necessário, de estabelecer regras para poder cobrar. Então, assim, eu tenho que definir quantas ligações que eu vou fazer para o cliente para depois ir por SPC. Qual o script de cada uma das ligações? E se em todas as tentativas de ligação eu não conseguir falar com o cliente, o que eu vou fazer? São coisas que tem que pensar. Então, na cobrança, eu ainda penso que o cliente vai voltar a comprar. Então, eu tenho que encontrar formas de acordar com o cliente de que ele, uma forma dele quitar a dívida e continuar pagando. Tem N formas que empresas usam. Então o cliente está devendo R$2.000, eu falo assim, ó, na próxima compra, se você vai pagar uma parte da dívida e comprar à vista, você vai comprando à vista e pagando uma parte da dívida. Quando você quitar toda a dívida, eu te libero um novo limite de crédito. E vou acompanhando. Então tem N estratégias. Para cada empresa a gente tem que criar uma estratégia específica. Eu posso até auxiliar dando consultoria e criando estratégias de cobrança. Vou pôr uma estratégia padrão no próximo vídeo para vocês. E dentro do último ponto tem a negociação. Então enquanto você está cobrando, você lidera o processo. Então você está fazendo um contato com o cliente, você entregou um serviço para ele, está cobrando dele o pagamento desse serviço. Agora, esgotou todas as situações e você viu que esse cliente não tem como te pagar. Você negativou ele no SPC. Você está precisando do dinheiro para receber. Às vezes você tem uma inadimplência muito alta e você está precisando retornar capital. E aí você vai escolher alguns clientes para ligar para negociar. Fala assim, ó, eu vou tirar os juros, eu vou tirar a multa, quanto que você pode me pagar antecipado? Vamos negociar uma forma de pagamento que você consiga pagar de qualquer jeito? Nessa situação, às vezes a empresa ela está mais precisando do dinheiro do que o cliente. Então você entra em contato com o cliente para falar assim, qual a melhor forma? Vamos encontrar algo que seja bom para todas as partes? Aí você faz uma negociação. Isso é muito comum no sistema bancário. Às vezes você fica devendo o banco algum empréstimo. O banco, geralmente o sistema bancário, depois assim, de 3 anos, 3 a 5 anos, que uma pessoa está devendo o banco, ele classifica essa dívida como dívida perdida. Aí os bancos mandam uma carta para a pessoa. A operadora de cartão de crédito também faz isso. Manda uma carta para a pessoa oferecendo uma condição de pagamento para liquidar o débito de vez. Em algumas situações oferece até pagar metade do valor devido ou eliminar os juros e um parcelamento em 12 vezes, em X vezes, para liquidar a dívida. Então é uma última forma de tentar receber aquela dívida. Falando com o cliente, ó, se você pagar a dívida sem juros, em 3 parcelas, eu vou retirar seu nome do SPC. Nesse caso, a pessoa já está negativada. Passou 3 anos e a pessoa, mesmo negativada, não pagou. Aí você tenta recuperar a dívida de uma forma de uma negociação. O que você receber já é lucro. Ok?
E uma frase que eu deixo para vocês. Ao realizar uma cobrança ou negociação, eu tenho que sempre estar lembrando antes de iniciar o processo de cobrança ou negociação. Eu desejo manter esse cliente ou perder o cliente? Por quê? Mas é interessante. Fred, eu sempre vou falar que eu desejo manter o cliente. Nem sempre. No processo de cobrança, às vezes você vai descobrir determinadas características que você deveria ter descobrido no processo de fechamento de venda e não descobriu. Então, às vezes, no processo de cobrança, você descobre que o cliente está devendo, está negativado em pelo menos 30 empresas. Aí, vixe, eu devia ter consultado o CPF desse cliente antes de vender. Então, no processo de cobrança, você descobre que esse cliente tem um histórico no comércio de não pagar ninguém. Então você vai entrar em contato com ele, vai negativar ele, mas você já sabe que ele não paga ninguém. Então você vai fazer um processo de bloquear, de falar assim, esse cliente não quero ele mais vendendo para ele na minha loja. Então no processo eu tenho que identificar, eu quero manter, eu quero perder. Então, se eu quero manter, eu tenho que ter uma negociação mais branda, tenho que ouvir mais o cliente, encontrar uma maneira de ajudá-lo a pagar a dívida. Agora, se eu quero perder o cliente, eu posso ser mais rígido, já vou direto para a negativação do cliente, para a documentação, para a ação jurídica, porque eu já sei que esse cliente tem um histórico de não pagar. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam, cliquem no sininho para seguir as notificações dos próximos vídeos. Comentem, compartilhem com os amigos e até o próximo vídeo aula.